Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, sou estudante de IFAR, estou cursando o curso Licenciatura em Química e irei falar sobre a análise conformacional do butano. Para nós entender a análise conformacional do butano, primeiramente temos que entender a análise conformacional. A análise conformacional terá sentido apenas em ligações simples, pois se tiver uma ligação dupla, quando girar a molécula, ela vai se quebrar, e essa ligação ela terá que se construir novamente. Então, a energia gasta para esse processo será muito alta, assim não fazendo sentido a análise conformacional em ligações duplas. Realizar a análise conformacional nada mais é do que saber como a molécula vai se encontrar na maioria do tempo. Desta maneira, entende-se que, ao girar a molécula, ela terá diferentes conformações. Como vocês podem ver aqui na imagem, tem uma figura de uma pessoa e aqui tem três conformações diferentes, ou seja, essa pessoa na primeira figura ela está com as mãos para trás, está dando uma cambalhota e está deitada, mas ela não deixa de ser a pessoa com as mesmas características, apenas está em conformações diferentes. E isso acontece a mesma coisa com a molécula, ela vai ser a mesma molécula com as mesmas características. Ela não irá mudar, ela irá apenas ter conformações diferentes ao girar elas, quando realizar a rotação dela. Nós também precisamos entender a projeção de Newman, que, ao realizar o giro da ligação simples, podemos perceber a troca de projeção alternada para uma projeção eclipsada, assim observando a variação de energia entre elas. A variação dos ângulos, no qual recebe o nome de ângulo de torção ou ângulo dieto. Então, consiste em observar a molécula que pode precisar de mais ou de menos energia para estar em certa conformação. Vocês podem pensar assim, ó, que tem uma pessoa que está assistindo série. Essa pessoa pode escolher em assistir série deitada ou de pé. Qual vocês preferem escolher? Bom, eu prefiro deitado, pois estando deitados eu irei cansar menos, irei gastar menos energia, é mais confortável para mim. E assim que funciona para a molécula, do mesmo jeito. E como exemplo da produção de Newman, eu trouxe essas duas figuras, que a ligação carbono-carbono é colocada diretamente na linha de frente do observador. As ligações do carbono da frente são representadas por linhas que chegam ao centro do círculo, como vocês podem ver aqui. A ligação do carbono de trás se interrompe na circunferência do círculo. Vocês podem ver, ó, a de trás ela está sendo cortada pelo círculo. E esses dois exemplos, essa daqui é um exemplo de projeção alternada e essa aqui eclipsada, que nós veremos no próximo slide mais detalhado. Na alternada, os ângulos dieto entre as ligações em carbono-carbono é de 180 graus, e onde os átomos ou grupos ligados a átomos de carbono em cada extremidade é uma ligação carbono-carbono, no qual estão mais afastados quanto é possível. A forma alternada é a mais estável, assim tendo a menor energia possível. Já na eclipsada, os átomos ligados aos átomos de carbono em cada extremidade de uma ligação carbono-carbono estão diretamente opostas uma à outra, e o ângulo dieto entre eles é zero. Então, a ligação eclipsada terá maior energia, ou seja, os átomos estão mais perto entre si. Então, a energia será bem mais alta. E na alternada, os átomos estão mais distanciados. Aqui tem uma imagem com umas figuras para tentar compreender melhor a
conformação alternada e a conformação eclipsada. Aqui temos um exemplo da alternada e aqui da eclipsada. Vocês podem ver que a eclipsada ela está alinhado, tanto o primeiro como o de trás. Ela está sobreposta uma à outra. Então vocês pensem que a eclipsada é quando o da frente está sobreposta ao de trás. E se vocês pegarem esse de trás aqui, ó, e girar ele irá ficar com essas duas perninhas aqui em cima e uma debaixo, que aí será alternada, que é o exemplo dessa figura aqui. Bom, com isso nós chegamos no assunto que queremos trabalhar, que é o butano. Temos que saber algumas características do butano antes. Ele é um hidrocarboneto, ele apresenta uma cadeia linear, ele é um alcano, ele possui sua hibridização sp3, ele não tem ramificações em sua cadeia, e sua forma molecular é C4H10. Ele possui 6 conformeiros principais, que é o que nós iremos trabalhar. Vale ressaltar também que os carbono ele está representado pelas bolinhas pretas e os hidrogênio pelas bolinhas brancas, para vocês saberem identificar. Após, chegamos ao conformero do butano. Como vocês podem ver, ele está aqui, ó, representado por essas 6 figuras. Essas conformações ocorrem quando acontece a rotação C2 e C3 do butano, ou seja, o carbono 2 e o carbono 3. Então nós percebemos que, conforme vamos girando a molécula do butano, vamos descobrindo essas 6 conformações. A primeira é a conformação anti, que está representada por essa imagem, que é a conformação alternada. Após temos uma conformação eclipsada e uma conformação Gauss. Mas vocês podem perceber que a conformação Gauss e a anti, as duas são alternadas. Então, por que elas recebem esses nomes diferentes? É porque essa daqui ela apresenta menos energia que a número 3. Então, a número 1, os grupos metila eles estão mais afastados. Na número 3, o grupo metila estão mais juntos. Assim, ela tem uma energia maior do que a conformação número 1. Então, elas vão receber nome para ser diferenciada por isso. Que esse nome é Gauss e Anti. Seguindo, temos a conformação eclipsada na figura 4. Após, na 5, temos uma conformação Gauss e na 6 uma conformação eclipsada. Vocês podem perceber que as conformações eclipsadas, a número 2 e a número 6, o grupo metila eles têm mesmo afastamento. Então elas têm mesma energia. Mas a conformação eclipsada número 4, o grupo metila está sobreposto um ao outro. Então eles estão mais próximos possíveis, então ela terá maior energia. Com isso chegamos no gráfico de potencial energético. Com isso temos que saber que a conformação anti não tem tensão de torção de impedimento estérico, porque os grupos estão alternados e os grupos metilas estão bem afastados, assim sendo mais estável. Os grupos metila na conformação Gauss 3 e 5 estão suficientemente perto um dos outros, de modo que as forças de dispersão entre eles são repulsivas, ou seja, as nuvens de elétrons dos dois grupos estão tão próximos que eles se repelem. Essa repulsão faz com que as conformações Gauss tenham aproximadamente mais 3,8 kJ por mol de energia do que a conformação anti. E as conformações eclipsadas
a segunda, a quarta e a sexta, elas apresentam os valores máximos de energia no diagrama de energia potencial. As conformações eclipsadas 2, a segunda e a sexta, elas têm força de dispersão repulsivas decorrente dos grupos metilas, como vocês podem ver aqui, ó. E a conformação eclipsada número 4, ela tem a maior energia de todas, devido às grandes forças de dispersão repulsivas adicionais entre os grupos metilas eclipsados quando comparada com a segunda e a terceira. Isso porque esse grupo metila aqui ele está mais próximo, está sobreposto no outro. Bom, explicando de uma maneira mais diferente para que vocês entendam um pouquinho melhor, vou começar a explicar de outra forma, que é que na primeira estrutura, essa daqui, possui todas as ligações ordenadas, assim sendo de menor energia o grupo de metila. Então, ela está mais distante entre si, como vocês podem ver aqui, ó. E isso é dado o nome para essa estrutura, que é a de conformação anti, como nós podemos ver antes. E após, ao variar o ângulo de Edro, essa estrutura irá eclipsar todas as ligações, havendo um aumento de energia, no qual essa daqui, ao variar o ângulo, ela eclipsou e formou essa daqui, que está eclipsado. Então, a energia foi aumentada, ela é 16 kJ por mol a mais. E após, variando novamente o ângulo de Edro, iremos obter outra conformação alternada. Ela é de menor energia que a anterior, essa daqui que é a anterior, mas de maior energia que a primeira alternada. Então, essa daqui tem menos energia que essa aqui. Porque agora esses grupos metilas que são bem mais volumosos estão mais próximos de si. Então, é dado um nome para essa estrutura, que é chamada conformação alternada Gauss. Então, a Gauss, que é representada pela terceira, com o ângulo de 120, ela tem mais energia, pois os grupos metilos estão mais próximos. E a anti, está no ângulo zero, ela tem menos energia, porque o grupo metilo está mais afastado, como vocês podem ver pela representação aqui, ó, que está da anti e aqui está da Gauss. Vocês podem ver que ela está um pouquinho para cima já. E é 3,8 kJ por mol a mais. E variando mais uma vez o ângulo de Edro, as metilas são colocadas sobrepostas às ligações carbono-metila sobrepostas, numa conformação eclipsada, e este será o momento de maior energia potencial dessa estrutura, com esses dois grupos volumosos. Ou seja, como falei antes, o grupo estão sobrepostos, grupo metila, então eles estão muito próximos. Então essa daqui vai apresentar a maior energia dessa estrutura, que é de 19 kJ por mol. Está no ângulo de 180. E seguindo temos, esse vai de novo o diedro. Vamos chegar nessa daqui, que possui o ângulo de 240, que é Gauss, que possui a mesma energia que a Gauss 3. E após se variar o diedro, nós chegaremos na eclipsada 6, que ela tem a mesma energia que a eclipsada 2. Então, com isso, ao, ao observarmos energeticamente a diferença entre duas conformações alternadas, a anti e a Gauss, nós observaremos que para esse caso a conformação alternada Gauss vai ter uma energia de 3,8 kJ por mol maior do que a anti, e essa vai ser a contribuição de termos de duas ligações carbono-metila muito próximas. Mas agora, se nós fizermos a análise energética daquele ponto mais alto que é eclipsado com os grupos metila, nós vamos chegar a um valor de energia potencial de 19 kJ por mol, que é o valor total, como está
representada aqui, ó. Então, com isso, nós vamos poder fazer uma pequena continha, que é que se cada ligação eclipsada carbono e hidrogênio nos atribui 4 kJ por mol, e nessa estrutura aqui nós temos duas ligações que vão formar 8 kJ por mol, diminuindo esses 8 kJ por mol por 19 kJ por mol da estrutura total, nós vamos conseguir obter um valor de 11 kJ por mol de aumento de energia, quando tivermos eclipsado ligação carbono-metila. E foi isso o que eu quero passar para vocês nesse pequeno vídeo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se inscrevam no canal, dão uma força, deixem o seu like. E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, escrevam no comentário, vocês serão respondidos. E é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.